Oração noturna. Queridos irmãos e irmãs, à medida que a noite cai e o silêncio cobre a terra, nós nos reunimos diante da presença de Deus para buscar descanso na alma e renovar nossas forças no Espírito Santo. O dia já passou. Tivemos vitórias, mas também lutas. Tivemos momentos de paz, mas também momentos de inquietação. E agora, quando nos aproximamos da hora do descanso, é tempo de entregar tudo nas mãos de Deus. A palavra do Senhor nos lembra que o Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso ajudador, aquele que nos conduz em toda a verdade e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, nos diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, não existe descanso verdadeiro sem arrependimento. Não existe sono em paz sem reconciliação com Deus. Por isso, a primeira marca do Espírito Santo em nossas vidas é nos guiar ao arrependimento. O arrependimento não é apenas dizer Deus, perdoa-me. O arrependimento é uma decisão de mudança. É quando o Espírito nos toca e nos mostra, meu filho, minha filha, este caminho não é bom para você, volte-se para mim. Talvez hoje você tenha se irritado, talvez tenha falado algo que não deveria, ou carregue um peso de culpa por pensamentos que ninguém conhece. Mas o Espírito Santo conhece. Ele não vem para nos acusar, mas para nos transformar. E nesta noite, você pode descansar com a certeza de que, ao se render diante de Deus, o Espírito renova sua vida e dá paz ao seu coração. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários ou repita em voz baixa: Espírito Santo, renova o meu coração nesta noite. Que este seja o seu primeiro passo para entregar o dia ao Senhor. A segunda marca do Espírito Santo em nossas vidas é que ele nos leva a confessar Jesus Cristo como o Senhor. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, nos ensina: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amados, essa é uma verdade poderosa. É o Espírito Santo quem acende a chama da fé em nós. Não somos nós que encontramos a Deus, é Ele quem nos encontra. Não somos nós que sustentamos a fé, é o Espírito quem a mantém viva dentro de nós. Quando chega a noite, e o silêncio faz ecoar os pensamentos, podemos ser tentados pela dúvida, pelo medo ou até pela sensação de solidão. Mas é nesse momento que o Espírito Santo nos lembra: você pertence a Cristo. Você não está sozinho. Se hoje você se sente enfraquecido, saiba que apenas o Espírito Santo pode fortalecer sua fé. Ao se deitar, você pode simplesmente declarar: Jesus, Tu és o meu Senhor. Não como um costume vazio, mas como uma confissão de amor e confiança. Essa simples frase tem o poder de trazer paz ao coração, porque ela confirma que o Espírito está presente em você. O Espírito Santo não apenas nos leva a crer, ele nos ajuda a permanecer firmes quando as circunstâncias tentam nos abalar. Ao fechar os olhos para dormir, lembre-se de que a sua fé não depende da força da sua mente,
mas da presença constante do Espírito que habita em você. Se você deseja reafirmar sua fé hoje, escreva ou repita em voz baixa: Jesus, Tu és o meu Senhor, e eu descanso em Ti. Deixe que essa declaração seja a última palavra antes de você adormecer esta noite. A terceira marca do Espírito Santo em nossas vidas é que ele nos conduz a viver a vontade de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 31, nos traz uma passagem poderosa. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se, e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Veja como é precioso, o Espírito Santo não apenas guiou Filipe a um lugar específico, mas também o direcionou a uma pessoa específica e a uma missão específica. Assim também acontece conosco. O Espírito Santo não nos guia de forma vaga, ele nos conduz de forma pessoal, clara, no tempo certo e no lugar certo. Às vezes, ele nos leva a falar uma palavra de conforto a alguém que nem nos pediu ajuda. Outras vezes, ele nos leva a interceder em oração por uma situação que ainda nem chegou ao nosso conhecimento. E há momentos em que ele nos inspira em silêncio, dizendo apenas: confie, espere, eu estou cuidando. Muitos de nós, ao final de um dia longo, nos perguntamos: Senhor, será que estou vivendo a tua vontade? Será que estou no caminho certo? E a resposta não vem de nós mesmos. A resposta vem do Espírito Santo, que fala de maneira suave, mas firme. Ele nos lembra da palavra. Ele traz paz quando é hora de avançar, inquietação quando precisamos parar. O livro dos Salmos, capítulo 32, versículo 8, diz: Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos guia. Mesmo quando não compreendemos o que está por vir, ele já prepara nossos passos. Queridos, nesta noite, ao nos deitarmos, precisamos pedir ao Senhor essa sensibilidade, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Quantas vezes ignoramos os seus toques? Por que estamos com pressa ou por que nos distraímos com preocupações? Quantas vezes deixamos de obedecer à direção do Espírito por achar que era apenas um pensamento nosso? Mas quando decidimos obedecer, mesmo nas pequenas coisas, experimentamos a paz de saber que estamos na vontade de Deus. Talvez o Espírito Santo esteja te dizendo nesta noite: perdoe. Talvez ele esteja te dizendo: ore por aquele que você acha que não precisa da sua oração. Talvez ele esteja te dizendo: confie, e não se preocupe com o amanhã. A vontade de Deus não é um fardo. Pelo contrário, a vontade de Deus é o lugar de descanso seguro para nossa alma. O Espírito Santo nos leva até lá, e nos faz permanecer.
Por isso, antes de dormir, fale com Ele. Peça, Espírito Santo, ajuda-me a ser sensível à Tua voz. Ensina-me a ouvir e obedecer, mesmo quando não compreendo tudo. Guia-me no caminho da vontade do Pai. E você verá que até mesmo seu sono será mais tranquilo, porque você está confiando que Deus está no controle. Se você deseja aprender a ouvir mais a voz do Espírito Santo, escreva ou repita em oração: Senhor, quero ser guiado pela Tua vontade. Essa declaração simples é um passo de fé que abre espaço para que o Espírito Santo fale mais claramente ao seu coração. A quarta marca do Espírito Santo em nossas vidas é que ele nos enche de alegria, de paz e de esperança. A carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, declara: Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, como precisamos desta promessa! Quantas vezes o nosso coração chega ao final do dia cansado, abatido, sem forças? Quantas vezes as notícias, as responsabilidades e as lutas da vida pesam sobre os nossos ombros? Mas o Espírito Santo nos lembra: você não está sozinho. Eu sou a sua paz. Eu sou a sua esperança. A alegria do Espírito não é a mesma alegria do mundo. O mundo oferece prazeres passageiros, mas o Espírito Santo oferece uma alegria que nasce de dentro, que não depende das circunstâncias. Você pode ter enfrentado um dia difícil, mas, ao fechar os olhos, o Espírito pode inundar o seu coração de um gozo que não se explica, apenas se experimenta. O livro dos Salmos, capítulo 30, versículo 5, nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria é fruto do Espírito, que nos garante que a dor não é eterna, que as lágrimas não são o fim, e que o amanhã pode trazer renovo. Do mesmo modo, a paz que o Espírito Santo nos dá não é como a paz que o mundo oferece. O próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é tão profunda que permanece mesmo quando tudo ao redor parece em desordem. É a paz que permite dormir tranquilo em meio à tempestade. É a paz que acalma os pensamentos ansiosos e guarda o coração de quem confia no Senhor. E o Espírito Santo também nos dá esperança. E esperança, queridos, não é otimismo vazio, não é pensamento positivo. Esperança é uma âncora firme que se prende às promessas de Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, diz: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Quando temos o Espírito Santo, não importa o quanto o amanhã pareça incerto, nós sabemos que Deus está conosco. A esperança nos faz olhar para frente, não com medo, mas com confiança. Talvez hoje você esteja enfrentando batalhas no seu lar. Talvez esteja preocupado com sua saúde, com suas finanças ou com seus filhos. Talvez tenha medo do que virá amanhã. Mas nesta noite, o Espírito Santo quer encher você de esperança. Ele sussurra ao seu coração: confie. Eu sou fiel. Eu cuidarei de você. Queridos, é nesse descanso que precisamos nos entregar agora. É nesse espírito de confiança que devemos deitar. Ao invés de adormecer com ansiedade, adormeça entregando tudo ao Senhor. Ao invés de permitir que a mente se perca em preocupações, permita que o Espírito a envolva com a paz de Cristo. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai amado, nesta noite nós nos reunimos diante da Tua presença para entregar tudo em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por mais um dia vivido. Obrigado pelas pequenas vitórias, pelas lições aprendidas, até mesmo pelas lutas que nos aproximaram mais de Ti. Espírito Santo, nós Te convidamos a encher agora cada coração. Enche-nos de alegria, para que possamos sorrir mesmo depois de um dia cansativo.
Enche-nos de paz, para que possamos deitar e descansar tranquilos. Enche-nos de esperança, para que o amanhã não seja motivo de medo, mas de confiança no teu cuidado. Senhor, eu oro por cada família representada aqui. Que o teu Espírito visite os lares agora, trazendo reconciliação onde há divisão, trazendo cura onde há dor, trazendo provisão onde há necessidade. Oro pelas crianças, pelos jovens, pelos casais, pelos idosos. Que todos sejam guardados pelo poder do teu Espírito Santo nesta noite. Pai amado, eu oro também por aqueles que estão doentes. Que o teu Espírito Santo traga consolo e força. Que o corpo seja restaurado segundo a tua vontade, mas, acima de tudo, que a alma seja fortalecida em esperança. Oro por aqueles que estão passando por lutas emocionais, que enfrentam a ansiedade, a depressão, a solidão. Espírito Santo, envolve-os agora com a tua presença suave, acalma a mente, enche de paz, levanta o coração abatido. Senhor, nesta noite, entregamos todos os nossos medos diante de ti. Não queremos dormir preocupados, mas sim confiando que o Senhor está no controle. A tua palavra no livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8, nos diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É nessa promessa que descansamos. Espírito Santo, sela o nosso sono. Guarda-nos de todo o mal. Que nenhum ataque do inimigo nos alcance, porque estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Dá-nos sonhos de paz, sonhos que renovam a alma. Que a nossa noite seja um tempo de restauração, de fortalecimento e de comunhão contigo. E amanhã, ao despertarmos, que seja com um coração renovado, pronto para buscar mais a tua presença, pronto para viver mais um dia na tua vontade. Senhor, nós te agradecemos porque não estamos sozinhos. Temos o teu Espírito em nós, nos guiando, nos transformando e nos sustentando. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, escreva ou declare em fé: o Espírito Santo é a minha alegria, a minha paz e a minha esperança. Compartilhe esta declaração para que outros também sejam fortalecidos nesta noite.